queridos, tudo uma boa tarde. Eu quero nesse momento deixar uma palavra para a sua edificação espiritual, porque eu tenho certeza que Deus ele mais uma vez falará contigo e o nome dele será glorificado, amém? Irmão, o Senhor me entregou uma palavra, encontra-se no Salmo 29, Salmos 29, o versículo 3, que diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, amém? Irmãos, nós vivemos hoje num mundo tumultuado, envolvido de vários sons, muito barulhento, né? E em meio a essa confusão, em meio a essa poluição sonora, fica muito difícil de reconhecer a voz de alguém que nos chama, de alguém nos chamando. É como alguém estivesse nos chamando em meio a muitas pessoas e nós não conseguimos reconhecer aquela voz e entender, ao menos, se está falando conosco ou não, amém? E esse texto aqui, irmão, ele é interessante, porque ele fala que a voz do Senhor ouve sobre as águas. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele deixa a entender que ele passava por uma situação onde literalmente a tempestade estava acontecendo, chuva forte, trovoadas. E em meio a essa situação barulhenta, Davi deixa bem claro que ele consegue ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela sobressai em meio a qualquer barulho de tempestade. E eu comecei a meditar nesse salmo e realmente eu pude entender que muitas vezes, irmãos, nós passamos por algumas adversidades, algumas tempestades da vida, e parece que nós não escutamos a voz de Deus, né? Dá a impressão que nós estamos sozinhos, que nós estamos passando por uma luta, por uma adversidade, mas que Deus não está conosco. E eu meditava nesse versículo e eu pude perceber, irmão, através da leitura, que a voz do Senhor ouve sobre as águas. Quando o salmista fala isso, ele deixa bem claro que Deus está acima das tempestades. Ele está acima das adversidades. E quando o salmista diz isso, eu consigo entender que em meio à tempestade, ele conseguindo ouvir a voz de Deus, eu consigo entender claramente que Deus está no controle da situação. Irmãos, quando nós estamos passando por um momento difícil e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, fica difícil. Então eu entendo que quando nós estamos passando por uma luta, por uma adversidade, ou até mesmo por uma tempestade, como diz o texto aqui, que a voz de Deus está sobre as águas, eu entendo, irmãos, que independente de tudo, Deus está acima das nossas limitações. Deus está no controle de tudo. Nós precisamos ter o discernimento e a sensibilidade de ouvir a voz de Deus em meio à tempestade. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, simplesmente nós nos sentimos só e nós perdemos a nossa força. Deus manda essa palavra para dizer para mim e para você que Ele está acima, Ele está sobre as águas. A voz de Deus está sobre as águas. O que o salmista quer dizer? Que Deus ainda fala conosco em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio à tempestade. Deus ainda fala conosco. O problema, sabe qual é?
é que muitas vezes nós ficamos tão presos na adversidade, tão entregues na luta, que nós deixamos de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus está falando conosco e está liberando a nossa vitória, está dizendo para você, talvez, fique em paz, eu estou no controle, e nós não entendemos a voz de Deus. Quando nós não entendemos a voz de Deus, nós nos entregamos, nós perdemos a batalha. Eu entendo que Deus mandou essa palavra nessa tarde, irmãos, uma palavra bem breve, para dizer para você que a voz dele está sobre as águas, que é para você prestar atenção, porque ele está falando contigo no meio dessa luta, no meio dessa tempestade. E o que o salmista deixa bem claro é que se Deus está falando, é porque ele está junto com você. Deus não te abandonou, Deus não saiu de perto de você, Deus não perdeu o controle da situação. Ele fala contigo em meio às lutas, em meio às adversidades. Muitas vezes o que Ele está falando? Deus está nos direcionando e nós não estamos ouvindo. Às vezes nós tomamos alguma atitude precipitada porque não reconhecemos a voz de Deus. Deus manda essa palavra, irmão, uma palavra bem simples, para dizer para você que Ele está acima de todas as coisas, que Deus fala contigo. Deus não se calou, Deus simplesmente Ele está no controle da situação. A voz de Deus está sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Quando fala muitas águas, o salmista deixa bem claro, que ainda que você perdeu o controle da situação, ainda que você não conseguir entender o que está acontecendo, Deus ainda está acima de tudo. Deus está no controle de tudo. O Senhor manda dizer para você nessa tarde, irmãos, que Ele está no controle dessa situação. Deus está acima, a voz de Deus está acima sobre as águas. O que falta é você ouvir a voz de Deus. Se você crê que essa palavra é do Senhor, se você crê que a palavra que está sendo dita para você nessa tarde é a voz de Deus, é Deus falando para você que Ele está contigo, que Ele está direcionando, que Ele está no controle, irmão, então não temas. Não se desespere, independente das muitas águas, independente da tempestade que você esteja passando. Deus, através desse versículo, Ele deixa bem claro que a voz dEle está acima de tudo. Ouça a voz de Deus. Quando você não ouve a voz de Deus, você se entrega, você só ouve o barulho da luta, da adversidade, você se confunde. E Deus manda falar para você que em meio a essa confusão toda, em meio a tantas vozes, talvez até querendo te amaldiçoar, Deus entra com a voz do Espírito Santo para dizer que Ele te abençoa, que Ele libera a tua cura, Ele libera a tua vitória e Ele está no controle da situação. Calma, se tranquiliza. Se você não se concentrar, você não ouve a voz de Deus. Então para de olhar para a adversidade, para de olhar para essas ondas, para essas muitas águas e começa a sentir a presença de Deus, a entender que Deus ainda fala com você. Amém? Deus manda essa palavra só para te dizer que Ele está acima de tudo, que Ele está falando com você. Deus não te abandonou, nem vai te abandonar. Sabe por quê? Porque Ele quer a tua vitória. E Ele nessa tarde, através dessa palavra, Ele manda dizer para você: ouça a minha voz, independente do barulho, ouça a minha voz, porque eu ainda falo contigo e nesta tarde eu declaro a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Se você crê, irmão, que Deus está falando contigo e você reconhece a voz do Senhor, você crê que Deus está acima das suas lutas, das suas limitações, receba a tua vitória agora em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de uma coisa: a voz do Senhor está sobre as águas. Ele fala contigo hoje. Tenha o discernimento e a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Não se entregue ao barulho da confusão que está vivendo, mas saiba que Deus ainda fala contigo. E nessa tarde, Ele manda lhe dizer que a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe
Guarda essa palavra no teu coração e ouça a voz de Deus. Abre o teu ouvido espiritual, porque Deus ainda fala contigo. Amém? Deus abençoe.